Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Sou Elizabeth Milagres, professora do quinto ano do ensino remoto da rede municipal. Nós estamos então na segunda-feira, vamos dar início aos nossos estudos dessa semana. Hoje é dia 16 de agosto, segunda-feira, e nós estamos na nossa aula de número 4. Nós vamos trabalhar na aula de hoje língua portuguesa. O gênero textual que nós vamos explorar nessa aula, meus queridos, é a tirinha, tá? Esse é o gênero que nós vamos trabalhar. E ela é composta, de imagens e de palavras, As imagens aqui é a linguagem não verbal e as palavras a linguagem verbal. Mas nós bem sabemos, que tem tirinhas, tem histórias em quadrinhos que nem precisam de palavras para a gente conseguir fazer a leitura, não é verdade? Muitas vezes somente as imagens a gente já consegue entender o assunto. Outro ponto importante é a função do texto. Na maioria das vezes, a tirinha ela tem a função de nos entreter, de nos divertir. Tem tirinhas que vão tratar, às vezes, de assuntos polêmicos, de fazer alguma crítica a diversos assuntos aí da nossa sociedade, mas sempre de uma forma divertida, tá ok? E aí nós vamos também perceber o sentido das palavras e das expressões dentro do contexto. Eu trouxe uma tirinha para vocês que vocês vão notar aí se a menina conseguiu entender o sentido da palavra que o amigo disse para ela. Então, para a gente compreender, tem muitas palavras que têm vários significados, vários sentidos. Então, dependendo do contexto que ela tiver, ela vai assumir o significado A ou o significado B, não é verdade? Nós vamos relembrar também, um pouquinho de aposto e vocativo, que é muito importante e nos ajuda também na compreensão dos textos e na hora da gente fazer nossas produções, tá ok? Então, nós vamos iniciar com uma situação, que eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui. A menina está com uma garrafa de água e precisa abrir, ela não está conseguindo abrir. E daí ela vai mostrar para o amigo. E o amigo diz para ela, para abrir, você precisa torcer. Então ela, então eu preciso torcer para abrir. O que ela faz? Abre, abre, abre. Gente, ela vai conseguir abrir a garrafa torcendo assim? O que vocês acham? Ela entendeu o sentido dessa palavra torcer? O que ela deveria fazer para abrir a garrafa? Torcer a tampa da garrafa, obviamente, não é isso? Mas ela não entendeu o sentido da palavra torcer e ficou lá torcendo, igual quando a gente está torcendo para o nosso time ganhar, não é? Então é muitíssimo importante a gente entender o significado das palavras dentro do contexto ali onde ela está. Senão a gente fica, aí como a menina da tirinha ficou, tá certo? Então, assim, essa tirinha, ela traz, ela tem aí essa função de diversão, Através do erro, do equívoco dela, acabou sendo divertido, não é verdade? Agora a gente vai ver um pouquinho, uma outra situação aqui, de sentido das palavras. Eu vou colocar aqui no quadro para vocês. Então, olha só, vamos ler aqui comigo. Esse noticiário dá notícia de tudo. Essa expressão, dar notícia de tudo, Estou falando do noticiário. Então, é isso mesmo, de dar as notícias, transmitir as notícias, as informações, não é verdade? E agora, quando eu digo, esse menino dá notícia de tudo na escola. Na escola sempre tem aquele que dá notícia de tudo, No bairro, na nossa comunidade, também sempre tem aquela vizinha que dá notícia de tudo. Nesse caso aqui, dar notícia de tudo quer dizer que esse menino é o quê? O que esse menino é? O que essa vizinha que dá notícia de tudo, o que ela é? Esse menino, ele é o quê? O fofoqueiro, não é? Aquele fofoqueiro, aquele falador. Então, meus amores, eu preciso entender, perceber, identificar o contexto, a frase toda, o texto em geral, o assunto, para eu saber se estou falando de dar notícias, que são informações, fatos reais,
Ou se eu estou falando, né, de uma pessoa fofoqueira, que é uma pessoa faladeira, que fala da vida dos outros, tá? Então, por isso que é muito importante a gente perceber, entender o contexto onde a palavra está inserida, tá certo? Agora, meus queridos, nós vamos ver aposto e vocativo. Quero que prestem bastante atenção, tá certo? Olha as frases que eu coloquei aqui. O senhor, cujo óculos quebrou, colocou a casca de banana na cabeça. Vocês vão ver que tem até essa imagem lá na atividade, né? O óculos estava quebrado, ele não estava enxergando, achou que tinha colocado a peruca e colocou uma casca de banana na cabeça. Mas aqui a gente vai descobrir, né, se tem aqui um aposto ou um vocativo, tá? Olha só, quem é esse senhor? Quem é esse senhor? A gente sabe? Aqui vem na frente, logo na frente vem uma explicação de que é o senhor cujo óculos quebrou, é aquele senhor que está com o óculos quebrado. Então, essa explicação aqui está se referindo a esse senhor. Por isso é um aposto. Aposto. Ó, muito cuidado, tá? Não é aposto, não. De apostar não é aposto, tá bom? Esse que é o nome do termo. Olha só, então isso daqui é um aposto, porque está fazendo referência, está explicando quem é esse senhor, né? Esse termo que foi dito antes. Olha o outro exemplo. João, morador do 5º andar, chegou tarde. Se eu falar para você assim, João chegou tarde, você sabe quem é o João? Não. Então eu estou explicando que João, morador do 5º andar. Então, morador do 5º andar, ó, é o aposto, porque está fazendo referência a esse nome que eu disse antes, João. Quem é o João? O morador do 5º andar, tá certo? Muito tranquilo. Olha, se vocês quiserem, podem ainda pausar o vídeo e fazer essa anotação no caderno, tá? Porque ela é muito importante e vai te ajudar depois nas atividades, tá bom? Vamos ver agora o vocativo. Eu vou colocar 2 exemplos aqui para vocês. Então, vamos ler aqui essas 2 frases. Camila, vamos fazer compras hoje. Olha só, é como se eu estivesse chamando a Camila para fazer compra, não é verdade? Camila, vamos fazer compras hoje, tá? Depois do nome Camila tem uma vírgula, e aí vocês vão perceber que o vocativo, tá? Ele vai ser sempre destacado por um sinal de pontuação, que pode ser uma vírgula. Então, aqui, Camila é vocativo. Vocativo, tá ok? O outro exemplo, alunos, façam o cabeçalho todos os dias. E isso é para fazer mesmo, né? Então, quando eu digo alunos, é como se eu estivesse falando, ô, gente, ô, alunos, não é isso? Façam o cabeçalho todos os dias. Então, alunos é um vocativo. Notem que está separado, está destacado por vírgula. O aposto, às vezes, ele pode vir entre vírgulas, às vezes, tá? Nem sempre. Mas o vocativo sempre virá destacado por um sinal de pontuação. Pode ser um ponto de exclamação, pode ser uma vírgula, né? Uma outra pontuação, mas o vocativo sempre. E aí você pensa que vocativo é como se estivesse chamando. Alunos, vocês aí, façam cabeçalho todos os dias, tá ok? Então, também, né, se vocês quiserem, dá um pause no vídeo e faça essa anotação no caderno, tá bom? Meus queridos, eu não falei, né, anteriormente do uso de palavras, de expressões. A gente também vai rever aqui agora quando a gente usa pronomes e outras palavras para substituir um nome que já foi dito antes. Então, olha só. João é estudioso. Formou-se em engenharia. Ele tem um escritório e agora o engenheiro vai se casar. Olha só, a gente tem que ter muito cuidado com isso na hora de fazer nossas produções. Por isso eu quero que preste atenção.
Formou-se. Quem é que formou-se em engenharia? João. Precisa de eu escrever aqui? João é estudioso. João formou-se em engenharia. Precisa? Não, é desnecessário. Por quê? Quando eu digo formou-se, está se referindo a João, porque é um termo que já foi dito antes. E assim continua. Ó, ele tem um escritório. Ele quem? João. Para eu não repetir o nome João, aqui ele foi substituído por um pronome, né? Que é o pronome ele. Ele tem um escritório e agora o engenheiro vai se casar. Quem é o engenheiro? Não é o João? Então eu usei um outro nome, não é? Também para substituir o nome João. Isso é muito importante quando a gente vai fazer nossas produções. E toda vez que vocês fizerem leitura, né, dos textos aqui que a gente propõe, vocês devem prestar atenção nessas substituições, porque não deixa o texto cansativo, o seu texto fica, né, muito melhor para a gente ler quando não acontecem essas repetições, tá? Então eu posso usar um pronome para substituir, não é? Eu posso usar um outro nome, aqui eu posso omitir, não precisa de eu colocar nada, porque quando eu usei esse verbo formou-se, eu já sei que é o João, tá? Tem atividade para vocês fazerem aí, parecida com essa, né? Que vai perguntar para você, a palavra está se referindo a quem, tá certo? Olha só, meus queridos, então nós temos as atividades do dia 16 e do dia 17, tá? Dia 16 nós temos aí 2 tirinhas e uma atividade sobre aposto e vocativo. Prestem bastante atenção. Na leitura do dia 17, né, vocês vão conhecer um pouquinho da história aí de um personagem que é o João Grilo. Já viram quando a criança nasce prematura? Sabe o que quer dizer prematura? Que nasceu antes de completar 9 meses. E na maioria das vezes, a criança que nasce antes do tempo, ela nasce miudinha. Muitas vezes ela precisa ficar até na incubadora, né, no hospital e essa coisa toda. E o João Grilo, ele é esse tipo de criança que nasceu antes do tempo, tá? E o texto que eu trouxe para vocês, ele é cheio de rimas, tá? Que vocês vão descobrir aí no texto e vai falar exatamente assim das características, né? Vai falar da vida do João Grilo, tá? E tem um pedacinho aqui, ó. Porém, João Grilo criou-se, mesmo nascendo prematuro, ele se desenvolveu, né? Ele criou-se, tá certo? E aí, uma das características, ele era pequeno, magro e sambudo. Sabe o que é sambudo? Barrigudo, aquela pessoa que tem a barriga saliente. Então, o João Grilo é sambudo. Vocês vão observar as características dele, porque eu pedi para vocês fazerem um desenho. Então, quero que preste bastante atenção aí como que é o João Grilo, tá? Para caprichar no seu desenho, tá ok? Depois nós temos também, né, mais uma atividade que vai falar aí o João Grilo era esse tipo de pessoa, sabe? Que dá notícia de tudo. Além de ser sambudo, né, ter todas essas características aí engraçadas, ele também era esse tipo de pessoa que dava notícia de tudo. Então vocês vão responder para mim no caderno com bastante atenção, fazer o cabeçalho com muito capricho, tá certo? Lembrando, meus queridos, que as atividades que nós estamos fazendo, né, de semana passada e dessa semana, são ainda as atividades que estão coladas no caderno, tá certo? Ó, essa é a do dia 16, tá? Que tem a tirinha. E essa outra aqui, com a história do João Grilo, é a atividade do dia 17, tá bom? São as atividades que estão coladas no caderno de vocês, tá ok? Um grande beijo. E eu aguardo vocês na nossa videoaula de quarta-feira.